Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se você o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Meus irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos colocar de pé o nome do Senhor Jesus. Aqui ao Senhor toda a nossa gratidão a Deus por esse dia que Ele nos concede, por esta noite, de poder estar na sua casa, poder louvar e engrandecer o nome do Senhor. Eu quero nesse momento que você curva a sua cabeça, feche seus olhos. Hoje nós estamos mais uma vez começando mais uma série, mais uma campanha, que nós estamos aqui orando e engrandecendo o nome do Senhor. E a nossa campanha é o grande eu sou, né? Serei o que serei. Curva a sua cabeça, feche seus olhos e vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós te adoramos, Senhor, nesta noite, Pai. Nós te louvamos porque o Senhor, Pai, é bom e a tua misericórdia, Senhor Jesus, ela dura para sempre, Pai. Senhor, nós estamos aqui na tua casa, no teu templo, Senhor. E aqui, Senhor, Pai, nós viemos te adorar, Pai. Não viemos fazer outra coisa senão render graças a Ti. Nós viemos aqui, Senhor, ouvir a Tua palavra. Nós viemos aqui ouvir a Tua instrução nesta noite, Senhor. E aqui, Senhor, como filhos amados do Senhor, Pai, que o nosso coração esteja aberto e os nossos ouvidos estejam atentos, Senhor Jesus, à Tua palavra, Pai, e que esta noite aqui, Senhor, seja a noite do sobrenatural de Deus sobre nossas vidas, porque aqui, Senhor, nós estamos agradecendo, Senhor Pai Santo, por cada vida que está aqui, Senhor, por vidas que ainda estão para se achegar, Pai, porque nesta noite aqui, Senhor, nós estamos, ó Senhor Pai Santo e poderoso, sentindo a Tua presença, Pai, a Tua presença, Senhor, que nos acompanha a cada dia, a Tua presença que nos acompanha, Senhor Pai Santo, até quando nós dormimos, ó Pai, porque a Tua palavra nos diz, Senhor, que o Senhor dá aos seus enquanto eles dormem, e nós confiamos nas promessas que o Senhor tem sobre nossas vidas, ó Pai, e que esta noite aqui não seja diferente, Pai, que esta noite aqui, Senhor, seja, Senhor Deus Santo, poderoso, um marco na nossa vida, Pai, pois sabemos, ó Senhor, que o Senhor, Pai, tem nos dado, Senhor Jesus, a graça, a misericórdia, o poder, Senhor, e a autoridade, Pai, e nesta noite aqui que o Senhor venha, Senhor Pai Santo e poderoso, com a Tua presença e repreenda, Senhor Jesus, tudo aquilo que não é Teu, toda obra contrária, Senhor Pai Santo e poderoso, toda a potestade das trevas, ó Pai, sai agora em nome de Jesus, Pai, que o Senhor, Pai, com a Tua glória venha alcançar, Pai, vidas aqui nesta noite, Pai, e que os nossos ouvidos, ó Pai, estejam atentos, ó Pai, àquilo que o Senhor vai entregar para a Tua igreja, Senhor, nesta noite, e nós te louvamos, ó Pai, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem pode diz amém. Glória a Deus. Abre a palavra de Deus no primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Eu quero ler com os irmãos a partir do verso 27. A minha versão é a Nova Almeida atualizada. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, a partir do verso de número 27. Aleluia. Quem achou, diga amém. Quem não achou, está projetado aqui. É só acompanhar a leitura conosco. E a palavra de Deus vai nos dizer assim: ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo: gritem mais alto, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, atendendo a necessidades ou viajando. Talvez esteja dormindo e necessite que o acordem. E eles clamavam em altas vozes e se cortavam com facas e com lanças, segundo o seu costume, até ficarem cobertos de sangue. Passado o meio-dia, eles profetizaram, até a hora do sacrifício da tarde. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias
Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo: o seu nome será Israel. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Ao redor dele fez uma vala capaz de conter 2 medidas de sementes. E então armou a lenha, cortou o novilho em pedaços e os pôs sobre a lenha. Então disse: encham 4 cântaros com água e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: façam isso outra vez. E eles o fizeram. Disse mais: façam isso pela 3ª vez. E eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar e enchia também a vala aberta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste o coração deles voltar para ti. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias disse: prendam os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Eles os prenderam, e Elias os fez descer até o ribeiro de Quizon, e ali os matou. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Irmãos, para nós, esta palavra bem conhecida, pode se assentar um minutinho, no nome do Senhor Jesus. Esta palavra para nós e tem vindo durante já algum tempo, e a palavra que está no meu coração é essa, irmão: convicção de quem é Deus. Quando nós perdemos a convicção de quem é Deus, quando a gente começa a ler esse texto, e um pouquinho antes, Elias vai dizer para o povo de Israel e vai dar uma repreensão para eles, dizendo assim: até quando vocês vão ficar entre 2 pensamentos? Até quando vocês, ou vocês vão servir a Deus, o Deus verdadeiro, ou vocês vão servir a Baal? Agora vocês vão ficar pingando de um lado para o outro, vocês vão ficar cocheando entre 2 pensamentos? Então o profeta Elias propõe que eles vão até o monte para fazer ali um sacrifício, para que aquele povo de coração endurecido, para que aquele povo veja quem é o Deus verdadeiro. Elias ali, irmãos, começa a zombar daqueles profetas, começa a falar com eles, falar: gritem mais alto. Talvez ele esteja dormindo, talvez ele esteja atarefado. Grita cada vez mais alto, grita mais alto. E aquele povo se cortava, e a palavra diz como era o costume deles, irmãos. E quando a gente olha para a nossa série, quando Deus se apresenta para Moisés e diz: eu sou o que sou. Quando Deus fala com Moisés e fala assim: eu não te deixarei, eu não te desampararei. Ele está dizendo isso para uma nação, irmãos. Elias vai lá libertar uma nação, e a convicção que ele tem que ter é a mesma convicção que ele vai passar para esse povo. A convicção do profeta Elias era passar para esse povo quem é Deus. E quando ele restaura o altar, irmãos, é justamente isso. O nosso altar deve ser restaurado. O nosso altar da convicção de saber quem é Deus precisa ser restaurado. Com qual convicção você chegou aqui nesta noite?
Com qual convicção você abriu os olhos neste dia, olhou para o céu e foi grato a Deus? Com qual convicção no teu coração? O profeta Elias vai restaurar o altar e vai dizer para aquele povo, não somente olhar de longe, mas ele diz para aquele povo: vem aqui, se aproxima de mim, vem para perto de mim, vem olhar mais perto. Porque Deus não quer que você olhe ele de longe, Deus quer você mais perto. Foi o que Moisés fez. Ele viu aquela grande visão, ele falou: vou me aproximar de lá, eu vou ver essa grande visão. Então ele foi se aproximando, e Deus bradou daquela sarça e falou para ele: Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando, ele é o quê? Porque cada vez que nós nos aproximamos de Deus, irmãos, é a santidade que ele vai exigir de nós. Ele vai dizer: eu não posso andar no meio desse povo, porque se eu andar no meio desse povo, todos eles vão morrer, porque é um povo de coração teimoso. Mesmo assim, irmãos, teve afronta para o profeta Elias, teve afronta para ele, quando ele matou todos esses profetas e a notícia chegou para Jezabel. O que ela fez? O que ela disse para ele? O que ela disse para o mensageiro levar para ele? O inferno, irmão, se moveu, porque um povo estava de rosto no chão, dizendo: só o Senhor é Deus. O inferno se moveu porque ele não pode ficar com esta visão de um povo que está com o rosto no chão, clamando, falando que só o Senhor é Deus. Então vem a palavra dela para o mensageiro, para ela entregar para Elias. Fala para Elias que amanhã, a esta hora, ele vai estar morto da mesma forma que os profetas. O diabo disse para ele: eu vou te matar em 24 horas. Ele provou quem é Deus para aquele povo, sim ou não? E aonde está a certidão de óbito de Elias? Onde está registrado na Bíblia a certidão de óbito de Elias? Não existe. Mas o inferno falou que ia matar ele. Mas quem deu a última palavra? Quem tomou para si ele? Então é esse Deus, irmãos, que nós temos a convicção de servir esta noite. Tenha essa convicção, irmão, que é Deus que dá a última palavra na minha e na tua vida. Sabe o que falta? Rosto no chão e dizer: só o Senhor é Deus. Amém? O grupo de louvor está com a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. O Ministério de Louvor cumprimenta a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu quero te convidar a se colocar de pé para nós louvarmos ao Senhor, dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Sempre estás comigo, Senhor.
Glória a Deus. Aleluia. Tudo está na vontade do Senhor. Amém? Pode se assentar no nome do Senhor Jesus. Irmãos, é glorioso essa presença, é glorioso poder sentir a presença do Espírito Santo nesse lugar. E quando nós louvamos e quando nós engrandecemos o nome do Senhor, todas as coisas, irmãos, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tem duas irmãs que em aflição mandam chamar Jesus, irmãos, porque o seu irmão está enfermo, porque o seu irmão está muito doente. A palavra de Deus nos declara que Jesus ficou naquele lugar e depois ele foi ao encontro, foi para Betânia, ao encontro dessas irmãs, mas ali o seu irmão já estava morto, já estava na cova. E a oração dessas duas irmãs é: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Então elas estão declarando: Senhor, o Senhor demorou, o Senhor se atrasou. Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas uma coisa nós temos no nosso coração: Deus não se atrasa, nunca. Deus não se atrasa nunca. O tempo de Deus é perfeito. O tempo de Deus, ele é perfeito. Ele diz: sim, o seu irmão vai ressuscitar. Ela diz: eu sei. Naquele dia, ela joga Jesus lá na frente, lá no futuro. Ele diz: não, você não entendeu, eu estou falando do agora. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, somente creia, irmão. Tenha essa convicção no teu coração, que aquilo que você veio buscar do Senhor nesta noite, Deus é poderoso para fazer mais, ainda mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Amém? Gostaria de chamar aqui a diaconisa Patrícia para dar uma saudação para a igreja em nome de Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém? É uma saudação e eu vou aproveitar um pouquinho da mensagem do que o pastor falou sobre Marta e Maria, né? E quão valoroso foi o que Maria contemplou, né? Marta contemplou, ao perceber que ali ela não podia perder nenhum minuto do que estava acontecendo. Enquanto a gente, né, dá uma de Marta, principalmente mulher, que tem 1000 coisas para fazer, né? Mas Maria degustou ali do melhor e que nós nessa noite possamos fazer isso agora, porque aqui está a presença de Deus, o Espírito Santo habita nesse lugar. E que em nenhum momento a gente venha perder o foco, em nenhum momento a gente venha se preocupar com o que está lá acontecendo na sua casa, no seu trabalho, com o seu filho, com o seu marido, com a sua esposa. Porque ali o Senhor vai estar cuidando e Ele precisa que você esteja ligado aqui. Porque o que Deus vai passar através do que está acontecendo aqui da sua palavra é grandioso. E ali as duas, uma estava preocupada com uma coisa e a outra com outro. E que nós venhamos nos preocupar com o que realmente vale a pena, né? Que é a presença do Senhor. Então não importa se é 1, é 2 ou 3. Nós aqui estamos reunidos no nome de Jesus. Ele está aqui presente, o Senhor está aqui. E a presença do Senhor é tão real neste lugar que há uma comunhão entre eu e você aqui. Se não houvesse uma comunhão, nós não estaríamos nenhum olhando para a cara do outro, mas há uma comunhão. Uma comunhão que vem do céu, uma união que é de Deus. E por isso aqui nós estamos unidos, na casa do Pai, festejando, porque a presença do Senhor está neste lugar. Aqui é casa, aqui conta uma história dessa igreja, quantas coisas já aconteceram aqui, quantas pessoas, e quanto ainda vai acontecer. Então é maravilhoso o momento ao qual nós estamos aqui, e era uma breve palavra, vou soltar o microfone, viu? Quero deixar aqui a paz do Senhor novamente para o meu esposo. O cliente dele novamente pagou o cancelamento do voo, que era para ele estar vindo embora, ele só vai vir no sábado, né? Então, sábado ele está aqui, para a glória de Deus, e ele manda um abraço para os irmãos, ele pede que os irmãos fiquem em oração, em todo o tempo vigiem, como a palavra do Senhor diz, né? E orem, porque isso é importante para todo mundo. O inimigo ele está lá fora, bramando como um leão, buscando mesmo uma brecha nossa.
E nós não podemos ser imprudentes em achar que a gente está bem, que a gente só fica bem se nós estivermos ligados com o Senhor Jesus, né? Então que eu e você, nós possamos estar de pé, prontos na posição que Deus nos colocou, né? Porque a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Então eu preciso me cuidar para não cair, e se ainda cair, tem um Deus para nos levantar, né? Mas que se nós puder não cair, a palavra do Senhor fala sobre todos os galardões que está preparado para nós naquele grande dia. Então fiquem em oração, é importante que nós venhamos orar. As irmãs estão com o relógio de oração, ao Febrac, e vai ter hoje de novo essa madrugada, né, irmãs? É um relógio muito abençoado. Eu falo que assim, a gente levanta sem nem olhar no celular, porque às vezes se você for querer olhar no celular, você quer responder mensagem, então você nem olha, você já vai direto para a oração. E ali Deus tem feito coisas maravilhosas no meio de nós, e eu creio que Ele vai fazer muito mais, em nome de Jesus. Só que nós temos que persistir, irmãos. É oração, 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 oração. E tem que ter uma persistência, porque a gente começa a orar sem querer, entendeu? E depois vem a vontade, porque você tem que chamar a vontade de orar para vir. Porque o nosso corpo quer dormir, nós estamos ali, nossa, com sono, parece que é naquela hora do sono gostoso, né? E nós quebra ali a carne para poder se levantar. Mas nós começa assim, não sabendo nem direito, Senhor, abençoa, abençoa, abençoa. E de repente a gente já está ciente do que está pedindo, a gente está falando com Deus sobre coisas importantes que nós não podemos bobear. E Deus, Ele nos traz a lembrança aquilo que nós precisamos orar. Se é pela saúde de alguém, se é pela vida de alguém, se é pela restauração de um casamento, ou de um filho, ou etc. E tal. O Senhor, Ele vai trazendo à nossa memória tudo aquilo que nós precisamos apresentar diante dEle. Então que nós possamos ficar firmes, irmão. Essa é a mensagem que o meu esposo deixou para mim passar, né, a respeito dele. Que nós vamos estar em oração. Domingo nós estaremos todos aqui reunidos. E você ore um pelo outro que vem aqui na igreja, que você não está vendo aqui. Tem gente que não está vindo. Ora por essas pessoas, irmãos. O inimigo, ele tem lutado espiritualmente, e às vezes aparece na saúde também. E é importante que nós venhamos ajudar uns aos outros, né? Às vezes é para quebrar alguma conversa, alguma tristeza. Alguém está fraco na fé do seu lado. Ai, estou querendo desistir. Segura na mão dele, fala, você não vai desistir não, você está aqui do meu lado, vamos junto. É necessário que eu e você passamos por isso. Por isso que Deus nos levanta como filho, para que nós venhamos ajudar um outro filho que não está bem. Mas irmãos, isso é real, isso é forte. Que você venha ser a força de Deus naquele momento importante que o teu irmão mais precisa, que a tua família mais precisa, em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade, as palmas louvam o Senhor. Aleluia. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Gostaria de contar um pequeno testemunho. Faz exatamente uma semana, foi na terça da semana passada, o Senhor deu um livramento muito grande para minha família. E eu falo assim, até para mesmo para alguns irmãos da igreja. Eu e minha esposa, juntamente com o pastor Paulo, com a diaconisa Rita, a gente faz o IBBC lá em Ribeirão Preto, na igreja de Ribeirão. Então toda segunda-feira a gente vai para Ribeirão. A gente teve um período ali de recesso, e as aulas iam voltar semana passada. Aí, eu só não lembro se foi no domingo ou no dia que o pastor falou, vai voltar na outra semana, que ia ser nessa semana agora. Aí na segunda-feira, que é o dia habitual, a gente não teve aula. Aí a gente, tarde, mais de 11h30 da noite, a gente foi levar a minha cunhada, estava lá em casa com a minha esposa, a gente foi levar ela no lar dela. Eu falei, minha esposa, vamos abastecer o carro. Eu abasteço em Imbaté, porque eu moro lá no Jardim Baré, que é encostado em Imbaté. Aí a gente foi abastecer, eu falei para minha esposa, o carro estava com um comportamento estranho, falei, de combustível, colocamos gasolina, falei, vamos dar uma volta na rodovia, e a gente, só para o carro acostumar com combustível. A gente andou até um pedaço ali perto da UFSCar, retornamos para o lar, para o nosso lar, deitamos em casa, chegamos em casa, repousamos. No outro dia de manhã, minha esposa levou as meninas na escola, e a gente foi buscar, falou para minha esposa, meu exame lá, que eu tinha feito um exame de uma ressonância, eu falei, vamos aproveitar agora que a gente já saiu, vamos buscar meu exame. A gente foi lá na Unimed buscar, e ela estava dirigindo, e a gente estava dentro da cidade ali, em baixa velocidade, 30, 40 por hora, porque a gente subiu, a gente volta muito pela rodovia para cortar um pouco da cidade. Estava na Avenida São Carlos, lá em cima, quase perto do Hospital Escola, um pouquinho antes ali, antes de entrar, tem um posto de gasolina. A gente passou na imperfeição da rua, o carro fez um barulho. A gente andou assim, 3 metros, quebrou alguma coisa, eu falei para ela.
Eu falei, encosta o carro. Ele encostou no posto. Eu desci rapidamente do carro, falei, anda um pedacinho assim. Ela andou, a roda traseira balançou. Falei, ó, quebrou o amortecedor, eu falei para ela. Aí a gente deixou o carro no posto, encostamos. E ali, a hora que eu abri o porta-mala do carro para ver, eu tive um impacto muito grande, porque tem uma tampa assim que segura a bucha, o amortecedor. A bucha desintegrou, irmãos. A roda ficou totalmente solta do carro. E ali eu mantive a calma, a gente chamou o guincho e tal. Aí depois minha esposa foi para casa com a Estela, estava no carro, a gente ia entrar na rodovia. E ela falou, nossa, eu tô triste, o carro quebrou na minha mão. Eu falei, amor, a gente tem que louvar muito a Deus. Porque a gente estava a 100 metros de entrar na rodovia. O menor, a roda ia estourar na rodovia. Se a gente tivesse ido tipo, a Ribeirão a segunda, ia estourar com nós 4 dentro da rodovia, porque é uma coisa que estava solto, quebrado. Foi um menor impacto ali, em baixa velocidade quebrou. Em alta velocidade na nossa rodovia, estourar a roda, o carro, sem dúvidas, ia capotar. Não capotei, mas já tive experiência de roda quebrando, é terrível. E ali a gente agradece muito ao Senhor, porque Ele guardou a nossa vida ali. Porque a gente fala assim, às vezes é muito pequeno, é muito pequeno. Para nós pode ser pequeno, mas para o nosso Deus é muito grande. Por isso a gente sempre fala, é maravilhoso servir a Deus, porque Ele guarda a gente até nos detalhes. Porque foi na segunda noite, se quebra, a gente abastece lá no posto, é uma buraqueira para sair do posto de rodovia. Ali passou tudo tranquilo, nada, se quebrasse ali num escuro extremo, mais de meia-noite. Mas não, o Senhor assim, Ele permitiu que fizesse para a gente glorificar o livramento. Foi na situação que a gente conseguiu parar o carro, foi tudo tranquilo. A gente conseguiu ainda na quarta-feira, deu uma chuva muito forte, o carro ficou pronto no mesmo dia. Eu levei no meu mecânico, ele conseguiu encaixar lá no mesmo dia, para a honra e glória do Senhor. Por isso a gente fala, é maravilhoso servir o nosso Deus. Por isso a gente deve estar sempre firme no Senhor, buscar o Senhor em todo momento da nossa vida. Porque senão o Senhor não, o Senhor ele guarda o povo que é dele, mas é importante nós termos contato com o Senhor ali, ter intimidade com o Senhor. Minha esposa fala muito para as crianças, para as mini-braque. Fala, vocês têm que buscar conhecer o Senhor. Mas por quê? Como que vocês querem entrar na casa do Senhor? Você não entra na casa de alguém que você não conhece. Então, como que Ele vai receber você na sua casa se você não conhece Ele? Por isso é muito importante a gente estar sempre firmado na rocha que é o Senhor. Amém? Pega a sua oferta na sua mão, vai preparando. Eu vou ler um pequeno texto aqui, no livro de Provérbios, no capítulo 3. Apenas alguns versículos, a partir do 1. Provérbios capítulo 3. O título dessa mensagem aqui na minha versão, o título da mensagem não é original, geralmente é o título da mensagem é uma opinião, uma visão do autor sobre aquele texto. Mas aqui na minha versão está assim, o sábio ama e obedece a Deus. Amém? Eu vou lendo. Filho meu, não te esqueças das minhas ordenanças, mas permita que o teu coração guarde os meus mandamentos, porquanto eles prolongarão a tua vida por muitos anos e te concederão plena paz, plena prosperidade e paz. Que a benignidade e a lealdade jamais te abandonem. Ata-as ao redor do pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Assim encontrará favor diante de Deus e dos homens, bem como boa reputação. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso se constituirá em saúde para o teu corpo e vigor para os teus ossos. Honra ao Senhor com teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos. E se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Amém, até aqui. A gente lê esse texto aqui, não vou pregar não, irmão, tá? Só um trecho curtinho. A gente lê o texto aqui, a gente fala, nossa, bênção, não estou aqui para pregar nada de teologia de prosperidade, nada disso, irmãos. Mas aqui o Senhor, Ele nos fala aqui, Ele vai falando, vai ser bem, vou te abençoar aqui, vai ser exaltado aqui. Mas, irmãos, o primeiro versículo, ele fala o pré-requisito para tudo isso. Filho meu, não te esqueças das minhas ordenanças,
mas permite que o teu coração guarde os meus mandamentos. Ali o Senhor, assim, Ele realmente, Ele está ali nos falando as consequências daquele que serve a Deus, que guarda os mandamentos, as ordenanças do Senhor. Vamos ser bem, estamos livres das provações, da adversidade? De forma alguma. Eu acabei de testemunhar aqui, a gente teve uma adversidade, mas em nenhum momento a gente questionou, a gente reclamou com Deus. Senhor, ainda no dia seguinte a gente falou, Senhor, graças a Deus pelo nosso carro, porque a gente não tomou uma gota de chuva. E ali assim, da mesma forma, o Senhor, tudo ali no Senhor, tudo no Senhor é maravilhoso. Eu falo para minha esposa muito, Senhor, nossa, eu gosto de agradecer muito a Deus, muito a Deus. O pastor Paulo até falou aqui, tudo no tempo certo. A gente fala, não é o que a gente espera, sim, mas é o tempo do Senhor. O Senhor, Ele sabe todo o tempo. Não é no nosso tempo, tudo é do Senhor. A gente está esperando aquela bênção, Senhor, eu fiz um propósito aqui, mas a gente está esperando a gente. Mas a gente já perguntou, Senhor, é do agrado, é o seu, chegou o tempo, o Senhor já preparou para que eu alcançasse isso? Muitas vezes o Senhor quer nos provar para quê? Que a gente dobre mais nosso joelho, para a gente ser mais íntimo dEle. E aqui toda a continuação da mensagem, e fala aqui também, honra o Senhor com teus bens e as tuas primícias e os teus rendimentos. Os rendimentos em outras traduções, as suas plantações, que na verdade é tudo aquilo que é a nossa produção. A gente fala assim, não, mas Senhor, eu não tenho, eu sou do lar ali, não trabalho. Irmão, mas você tem o seu tempo ali. Vamos ofertar ao Senhor com aquilo que nós, tudo o nosso primeiro ali. Eu falo, não é para honra e glória da minha esposa, muitas vezes ela acorda primeiro que eu acordo, a hora que eu acordo ela está lá, muitas vezes já está ali fazendo devocional dela. Eu fico muito feliz por isso, por quê? Porque ali a primeira hora, o primeiro momento ali, já é com o Senhor. Quando a gente faz tudo, as nossas primícias, nossa primeira parte, nosso acordar ali, a gente agradecer ao Senhor, a gente adorar o nome dEle, buscar a face dEle, está aqui. E se encherão com fartura os teus celeiros, e transbordarão de vinho os seus reservatórios. A gente vai ser sim abençoado, a gente vai ser ali cheio de dinheiro. Não necessariamente, irmão. Nós temos nosso celeiro espiritual, e é nele que nós temos que estar firmados, é nele que nós também temos que estar transbordando, porque todas as coisas da terra vai ficar aqui, tudo vai ficar aqui. A gente fala, Senhor, eu quero isso, a gente fala eu quero um Camaro lá, o boleto dessa grossura lá, infinito. Mas não, isso, tudo aqui nessa terra é passageiro. Eu vou contar um testemunho muito breve. Uma vez eu pedi ao Senhor, acho que foi durante um IBD, eu fiz um pensamento, Senhor, me abençoa, faz eu ganhar na Mega Sena. Eu falei essas palavras. Instantaneamente, o Espírito Santo falou no meu ouvido, não acumuleis tesouro na terra, acumulei tesouro no céu. Eu falo que ele me deu uma rasteira, mas eu fiquei muito feliz ali. Falei assim, tá vendo? Porque não é pra gente, é bom, lógico que é bom, mas o Senhor conhece o nosso amanhã. Muitas vezes a gente pede algo que não é, a gente não conhece o nosso amanhã. E o Senhor conhece, a gente pede algo que não vai fazer bem para o nosso amanhã. Mas o Senhor, Ele sabe tudo aquilo que a gente precisa hoje e no amanhã. Por isso o Senhor nunca vai nos desamparar. Amém? Você hoje que pegou sua oferta, vamos ficar de pé. Só com suas mãos, cheias ou vazias, vamos erguer, vamos apresentar ao Senhor. Amém? Grande Deus, eterno Pai, Deus de poder e glória, Senhor, neste momento que estamos, ó Senhor, apresentando o nosso melhor, Senhor Deus Pai, o que nós temos de melhor nesse dia, Senhor. Às vezes nós não temos a importância financeira, mas nós temos a nossa adoração, Senhor Deus Pai, o nosso louvor, a nossa oração. Estende as suas mãos, ó Senhor, sobre a vida de cada ofertante da tua casa, ó Senhor Deus Pai. Os colunas, ó Senhor Deus Pai, que mantém a sua casa, Senhor Deus Pai, comerciantes, empresários, os negócios, que as portas do emprego permaneçam abertas, ó Senhor Deus Pai. Abre as portas do emprego para aquele que necessita, Senhor. Guarda a nossa cidade, ó Senhor Deus Pai. Guarda cada vida, Senhor Deus Pai, o trabalho de cada um, ó Senhor. O Senhor diz para não acumularmos tesouros na terra, mas o Senhor não venha nos deixar faltar, principalmente a nossa comunhão, que o nosso celeiro espiritual, Senhor, possa estar sempre transbordando, Senhor Deus Pai, que o nosso vaso venha estar transbordando de azeite. Ó Senhor, abençoa aqueles que estão ofertando, muitas vezes não estão aqui e já fizeram logo pela manhã ali, Senhor, a tua oferta da tua casa, Senhor Deus Pai. Nós colocamos cada um nas tuas mãos, nós pedimos, e neste momento nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém? O obreiro vai estar passando, vai recolher a oferta. Aqui, quem quiser fazer digital, tem o QR Code ali. Amém? A igreja pode se sentar. E as palmas louvam o santo nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, Duzão.
Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Gostaria de estar chamando aqui à frente o preleitor dessa noite, o nosso irmão diácono Tiago, vai estar ministrando a palavra de Deus nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Motivo de muita satisfação e alegria estar na casa do Senhor, em comunhão aqui com os irmãos. Como a palavra do Senhor diz, né? Alegrei-me como disseram, vamos à casa do Senhor. E é sempre uma alegria mesmo, irmãos. Às vezes a gente passa o dia um pouco angustiado, um pouco... frustrações do dia, né? Como todo ser humano tem. Mas quando tem o culto, a gente sabe que vai vir na casa do Senhor. A gente vai ouvir os louvores. Até ali o louvor falando, né? Eu sei que nada acontece sem a tua vontade. Isso já nos quebra, nos tira tudo, as coisas que vêm nos impedimentos de fazer, às vezes, a gente estar na casa do Senhor. E hoje nessa série, né? Eu serei o que serei. Eu sou. A palavra do Senhor hoje será ministrada em João capítulo 6. Né? Uma palavra poderosa, maravilhosa, a qual hoje pedimos que o Senhor venha fazer a vontade dEle aqui neste local, assim como Ele já está fazendo, assim como Ele já mostrou que só Ele é Deus, só o Senhor é Deus. A partir do versículo 25, peço que os irmãos se ponham de pé, em reverência à leitura da palavra do Senhor, no nome de Jesus. Eu ia ler só alguns versículos, mas eu sinto que a gente tem que ler o texto completo. Talvez não ministre todas as palavras, porém o Espírito Santo já vai estar falando, pois a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, né? E mais penetrante que qualquer espada afiada de 2 fios. João capítulo 6, versículo 25. E achando no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscai não pelos sinais que vistes, mas porque comeste o pão e vos saciaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que me enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vos me viste, e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos?
Como, pois, disse ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse: não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputaram, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode nos dar a sua carne de comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes da carne do Filho do Homem, e não beberdes do teu sangue, não tereis vidas em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu os ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais comeram maná no deserto. Quem comer este pão viverá para sempre. Somente até aqui, irmãos. Glória a Deus. Pode se assentar no nome do Senhor Jesus. Irmãos, a leitura, ela vai nos dizer aqui o Senhor nos declarando: eu sou o pão da vida. E se a gente for ver um pouco antes, por que o Senhor estava dizendo para este povo: eu sou o pão da vida? Quando a gente vê no começo do texto de João 6, o Senhor fez a multiplicação dos pães. O Senhor estava ali com os seus discípulos, começou a ensinar, e tinha uma multidão. E essa multidão estava já há muito tempo, e o Senhor viu que precisava ali de alimento para aquele povo. E ali, alguns que já conhecem o texto, vê que Jesus fala assim: vamos dar de comer, né? E Filipe, né, vai e pergunta, né? Mas Senhor, só temos aqui 200 denários, não tem como alimentar. André. E Filipe depois chama ali o menino, e o Senhor vem e faz a multiplicação dos pães. Interessante, irmãos, que Jesus havia realizado um milagre da multiplicação dos pães, saciando a fome de milhares de pessoas. No entanto, as mesmas pessoas não entenderam que Jesus tem algo muito mais superior para a vida do homem do que lhe dar comida. Aquela multidão estava entendendo que ele era a solução para os problemas materiais, se empolgaram e com isso começaram a seguir. Seguiram Jesus para saciar a fome, para as suas necessidades materiais, mas eles não estavam entendendo que Jesus, num momento posterior, Jesus deu uma palavra para aquela mesma multidão. Logo aqui no versículo 26, ele fala para aquela multidão, assim que aquela multidão vem atrás de Jesus, ele pega e já fala para eles: me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes o pão e saciastes. Eles estavam querendo ir atrás de Jesus para se saciar a sua fome, as suas necessidades materiais. E o Senhor, quando ele vem e fala assim: eu sou o pão que desceu do céu, aquele que de mim se alimenta não terá fome nem sede, mas viverá para sempre. O propósito da palavra do Senhor, a revelação do Senhor para conosco é vida eterna, irmãos. Às vezes a gente vem para o Senhor, como eu vim para o Evangelho no começo, eu tinha isso comigo, eu era um interesseiro,
Porque quando eu vim, eu falei, achei a solução para os meus problemas. E quando eu caí em si não, né? Quando Deus me mostrou que eu tinha que olhar para o alto, é vida eterna. Aqui a gente sabe que temos sofrimento, temos as nossas enfermidades, muitas o Senhor cura, outras não. Porque quando o Senhor cura, Ele tem propósito. Quando Ele não cura, Ele também tem um propósito na minha e na sua vida. Às vezes a gente ora, mas chega no tempo dEle. Como aqui já foi falado, o tempo de Deus, a vontade é feita por Ele. E ali, irmãos, quando o Senhor já dá essa palavra dura para eles, vocês só vieste atrás de mim, porque comeu pão, ficou saciado, mas vocês têm fome. Aí o Senhor pega e fala, no versículo 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Aí fala de trabalhar. Então, Senhor, o que eu preciso fazer, Senhor? O que eu preciso fazer para ter a vida eterna, pastor Paulo? O que eu preciso? As pessoas já querem trabalhar, querem se desgastar. Mas quando você trabalha e você recebe ali pelo seu trabalho, o mérito é de quem? É seu. Você trabalhou, você fez. Mas aí o Senhor vem e diz para eles o seguinte, porque na hora que Ele fala isso, eles perguntam, então o que faremos para executar essa obra, Senhor? Aí o Senhor vai e diz assim, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que me enviou. Quando a gente vê a vida eterna, muitos querem se desgastar, se matar aí, mas o Senhor fala, creia em mim. Ele diz para nós crer nele, confiar nele, só que muitos só estão acreditando em Jesus, não estão crendo. Acredita que o Senhor pode fazer, mas não se joga, não mergulha, não bota em prática a tua fé. E ali naquele momento, quando o Senhor aqui na continuação, olha que os irmãos vai e fala para o Senhor. Ele acabou de dizer, a obra de Deus é essa, que creiais naquele que me enviou. Aí vem as pessoas e dizem, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Muitas pessoas, irmãos, chegam assim e falam, Senhor, se o Senhor é na minha vida, faz isso. Se o Senhor é na minha vida, faz isso. O Senhor não precisa provar nada para você, nem para mim. Ele é quem Ele é. Eu serei o que serei. Eu sou o que sou. Ele não precisa provar nada. Só que você pode ver o incrédulo, Deus pode operar o que for, ele não crê. Ele não crê, irmãos, está aqui, ó. Os irmãos comeram lá, viram a multiplicação do pão, ouviram a mensagem de vida eterna que o Senhor fez, foram atrás do Senhor por causa do pão, que era alimento, Senhor. O Senhor multiplicou, multiplica de novo. Agora acabou, eu não preciso trabalhar mais. Aí o Senhor pega e eles continuam. Aí eles vão citar lá Êxodo 16. Ó, Senhor, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deus deu-lhes a de comer o pão do céu. Aí Jesus diz, na verdade vos digo que Moisés não te deu nada. Meu Pai dá o verdadeiro pão. Agora o Senhor está falando de alimento espiritual, irmãos. Não é de algo que o Senhor Ele te dá um trabalho, você trabalha, você tem o pão nosso de cada dia. Todos os dias você tem o seu pão diário. Eu sou autônomo, eu tenho o pão diário mesmo. Aqueles que trabalham, executam o seu trabalho, recebem lá no mês. Mas aí o Senhor diz no 33, porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Irmãos, não tem como a gente ter vida em si mesmo se a gente não tiver crendo, confiando, descansando no Senhor Jesus. Nada a gente pode fazer se Ele não estiver conosco. Quando você faz algo que o Senhor não está contigo, é como aquele homem que só ouviu, não praticou, construiu a casa na areia e grande a tua queda. Como você vê muitos desviados aí, que Deus operou muita coisa na vida deles, mas eles não creem, porque são incrédulos. Aquele que confia no Senhor, ele crê nessa palavra, ele sabe que isso vai te trazer vida eterna, porque ele está dizendo, depois ele vai dizer um pouquinho mais à frente aqui, que é o versículo 35, que é o tema desta série. Disse-lhe Jesus, eu sou o pão da vida,
aquele que vem a mim não terá sede, não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. É o Senhor dizendo: eu sou o alimento, eu sou o verdadeiro alimento. Não há alimento aí que vai te saciar. Você pode ter rios de dinheiro, você vai querer mais, como você pode ter menos e ficar aí se matando. Mas quando você confia, quando você crê, o Senhor providencia sim o maná. Quem é o pai que, se o filho te pedir um pão, você vai dar uma pedra para ele? Que dirá o Senhor, Criador do céu e da terra, que nos deu vida, e que se Ele quiser, Ele tira o fôlego de vida de qualquer um aqui, até o meu. Como eu já vi até um testemunho, um pregador pregando sobre a vida eterna, de repente ele morreu. Glória a Deus por isso. Deus o chamou pregando, olha que maravilha. Louvado seja Deus. E aí o Senhor continua o texto: mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. O Senhor aqui já vinha operando muitas coisas, irmãos. Eram milagres, multiplicação do pão, palavras de vida eterna, e o povo não cria, irmãos. Que mais esse povo queria? Povo murmurador. Se está chovendo, porque está chovendo, pelo amor de Deus, não posso ir no culto? Está sol demais, está quente demais, nunca está satisfeito. Agora, quando você tem o pão da vida, quando você se alimenta deste pão, irmãos, você é satisfeito, você é grato até pela enfermidade. Você fala: obrigado pela luta, Senhor, que me faz pelo menos permanecer em oração. Porque quando está bem, esquece. Agora eu estou bem, Deus me curou, a conta está cheia, faço o que eu quero agora. Não. Aí o Senhor vai lá, tira. Ai, Senhor, estou em pecado, misericórdia, porque eu estou de novo nisso. Porque parece que o crente só precisa viver na prova mesmo, para estar firme com o Senhor. É necessário às vezes que passe por alguns apertos mesmo, para a gente ficar firme. Porque parece que é só assim que a gente cresce espiritualmente. Porque quando está na zona de conforto é tudo muito fácil. Tudo muito fácil. Tem uma cama boa para dormir, estou pagando energia, está tudo certo. Zona de conforto. Eu creio que a gente tem que estar numa zona de desconforto para a gente estar mais próximo do Senhor. E aqui ele diz, irmãos, olha, mas já vos disse, como também vos me viste, contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Olha que Senhor maravilhoso e misericordioso é o nosso. Você chegou até Jesus, todo destruído, todo arrebentado, todo sujo, como um porco no lamaçal do pecado. Ele vem, Ele te pega, Ele não te lança fora, Ele te cura, Ele te ensina, Ele te repreende. Aí na hora que chega na repreensão, não, isso não é de Deus não, irmão. A maioria dos irmãos só quer vir para buscar bênção. Quando o Senhor nos repreende é porque Ele nos ama. Teve um texto que eu nunca esqueci, um dia que no monte, o pastor que me discipulou, ele falou assim, Hebreus capítulo 12, o Senhor repreende e açoita todo aquele que Ele ama. Pois se você não está sobre a disciplina amorosa de Deus, não é mais filho, mas bastardo. E a gente sabe que só tem dois caminhos, ou é com Deus, ou é com o diabo. E o bastardo, esse é o filho do diabo. A partir daquele momento eu comecei a me dedicar mais. Foi uma repreensão e eu entendi que foi de Deus. Eu não murmurei. Falei, nossa, que chicotada. Falei, glória a Deus por isso. Me ensina mais, Senhor. Então eu prefiro ser açoitado, para me achegar mais perto do Senhor. Então, irmãos, 38, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O Senhor Jesus, em Filipenses 2, fala assim que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que subsistindo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e reconhecido em figura humana. Irmãos, Ele veio para fazer a vontade do Pai. Ele estava no céu com o Pai. Ele é o próprio Deus, em glória, onisciente, onipresente, onipotente. Ele se esvazia de si mesmo para assumir a forma de servo.
e obedecer à vontade do Pai. Isso ele nos ensina a fazer a vontade de quem? Do Pai. Às vezes a gente vem para o Evangelho e quer que tudo seja feito à nossa vontade, quer que acelere os processos. Mas não, irmãos, nós temos que chegar no culto e perguntar: Senhor, qual que é a tua vontade? Para onde o Senhor está indo? Para onde o Senhor quer me direcionar? Eu sou teu servo, estou aqui para servir, estou aqui para ser como o Senhor Jesus, que subsistindo na forma de Deus, ele era Deus, não teve por usurpação ser igual ao Pai. E nós chegamos para o Evangelho, achamos que somos super crente e queremos fazer o que nós queremos. Não, temos que fazer a vontade dele. Quando o Senhor fala que o primeiro mandamento é amarás o Senhor teu Deus sobre todo o entendimento, tudo. Ele está pedindo tudo. Amarás o Senhor teu Deus sobre tudo. Não sobra nada de você, irmão. E o próximo? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você tem amado? Às vezes isso aí está falhado na gente, né? Esse amar o próximo, irmão. Amar nós aqui, está tudo juntinho. Que benção, glória a Deus. Chega aqui, como vê o irmão aqui, ó, e ele se afastou. E aí? Chega aqui todo sujo, mal cheiroso, endemoniado. Quem vai abraçar? Como veio na igreja aqui. Estava eu e o pastor, depois veio mais um, sangrando, todo machucado. Não hesitei, irmãos, porque eu senti, Deus me ensinou a amar. E eu me amo, então eu tenho que amar o meu próximo, independente da condição dele. Se ele ia me sujar de sangue ou não. Mas é glória a Deus por isso, irmãos. Então, irmãos, e a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Essa palavra, uma vez, irmãos, eu fiquei muito intrigado. Eu falei assim, mas quer dizer que quem envia é o Senhor. Então, se você está aqui hoje, foi porque o Senhor te enviou. Não foi pela tua vontade. Talvez a tua vontade era ficar em casa com essa chuvinha, ficar em casa quietinho, como alguns devem ter feito. Mas Deus hoje te enviou para ouvir o quê? A palavra dele, para ser alimentado por ele, para que você seja fortalecido espiritualmente. Porque, irmão, carnalmente a gente sabe. Você comeu ali o pão, se ele vai jantar, alguns não jantaram, mas vai jantar, você vai estar alimentado. Mas palavras de vida eterna, irmão, só a palavra de Deus pode te alimentar. Não há outro. Não há religião. Não podemos servir a religiões. Temos que servir a Jesus. Ser cristão. Ser crente é fácil, irmãos. Tá aqui todo mundo bonitão, é crente. Como é que é lá fora? Eu creio que a gente tem que ser cristão em qualquer lugar. Porque ele te sonda, ele te vê. Aonde quer que você vá, as palavras e a intenção do teu coração, até nesse momento, ele está vendo. É muita hipocrisia quando uma vez eu estava num lugar, e eu tenho um respeito muito grande pelo pastor Francisco, e eu achei muito interessante que eu falei, nossa pastor, estou aqui, estou incomodado, porque tem irmãos aqui, porque o senhor está aqui, estão tudo assim, nossa, o pastor está aí, né? Nossa, ai, comportamento muda, irmãos. Só que é máscara, é falsidade. Aí ele falou, nossa, irmão Tiago, eles têm que temer a ele. Ele fala assim, né, não ter mais aquele que mata o corpo, pois não pode matar a alma, ter mais antes aquele que pode mandar o corpo e a alma ao inferno. É este pastor que a gente tem que temer. Temer, irmãos, não é só ter medo, não. É respeitar, honrar a ele. Não é ter medo de ir para o inferno. É falar, nossa Senhor, eu não quero pecar porque eu não quero desagradar o teu coração. Tu és santo. Me ensina a pecar menos. Me ensina, Senhor. Porque eu estou desagradando a Ti, Senhor. O inferno não foi feito para mim e para você. Foi feito para Satanás e seus anjos. O pastor Paulo foi categórico. Ele falou que quem se põe é o ser humano. O ser humano que vai para lá porque ele quer. Está aqui, o Senhor falou, está a salvação. Está a perdição. As pessoas que, em vez de buscar a salvação, mas a salvação exige o que, irmãos? Renúncia. Renúncia da sua vida maldosa. É amar a tua família incondicionalmente. Amar os teus irmãos aqui, que estão aqui. Saber com o que ele está passando, se ele precisa de alguma ajuda. Tem muitos que não falam que estão passando algum aperto. E às vezes espera que o Senhor revele. E às vezes o Senhor fala, não, é para ter comunhão uns com os outros.
A casa de Deus foi feita um lugar de comunhão, a saber a necessidade do próximo, poder ajudar ele. Porque este pão nos alimenta. E quando estamos alimentados, conseguimos entender a necessidade do próximo. Conseguimos olhar no fundo dos olhos e dizer uma palavra que muitos talvez não consigam dizer. Olhar no fundo dos olhos e dizer, eu te amo. Uma palavra tão pequena, tão curta, mas que tem um peso tão grande, irmãos. E tem muitas pessoas que não conseguem dizer essa palavra. Não conseguem expressar. Não, mas eu pratico. Mas a expressão verbal também, ela causa um impacto muito grande, porque o Senhor, pela tua palavra, fez todas as coisas. Então imagina o peso que tem uma palavra. Tanto é que na vida de cada cristão transformado, não pode sair água limpa e água suja. Então, se você está se jorrando água suja também, procure se purificar, procure se alimentar mais deste pão para se purificar dessas palavras. E o Senhor diz assim, portanto, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna. Irmãos, e ainda assim, murmuraram, pois, deles os judeus, e disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, ele diz que desceu do céu? Irmãos, Deus te transforma e aí você vai pregar para os seus parentes. A primeira coisa que a gente faz é falar com a nossa parentela. Eles olham, mas isso aí não é o Tiago? Fazia aquele monte de coisa errada, mentiroso, cachaceiro, pilantra. Não dão crédito. E você está ali com todo o amor do mundo, dizendo palavras de vida eterna, palavras de salvação, palavras do Messias prometido que se fez carne e que hoje pode te salvar, te redimir, te purificar, lavar você de todos os pecados. Mas acontece, irmãos. Mas aí Jesus pega e olha para eles e fala, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. E está escrito nos profetas. E serão todos ensinados por Deus. Independente, irmão, se a sua pregação tem peso ou não, continua. Seja exemplo. Continua. Não desista. A perseguição vai vir, porque Jesus não chamou você para ser aplaudido, mas para ser perseguido. E quando você é perseguido, você cresce. Você não tem que voltar para trás porque o teu parente não aceitou. Continua. Nas oportunidades, eu vejo muito minha mãe, quando ela tem oportunidade com uma tia minha lá, e a gente tem orado muito pela vida dela, para que Deus transforme a vida dela, ela bate de frente, irmãos. Mas eu vejo a perseverança, não para. Vi muitas vezes o meu pai também, não para, persevera. De vez em quando toma umas pancadas, dói, cara. Irmãos, é teu parente, é uma pessoa que você ama, que você viu crescer, uma pessoa que te conhece, que nem eu, desde as fraldas. Mas não pode parar, porque o Evangelho não para. Este alimento que hoje nos alimenta é para a vida eterna, é para a salvação, não só minha e da sua vida. Como o pastor Paulo uma vez citou aqui, o pão é para ser compartilhado. O propósito dele é ser compartilhado. Jesus, quando ele fala aqui que ele é o pão da vida, e aquele que crê em mim não terá fome. Você recebeu Jesus na tua vida. Essa palavra, às vezes a gente fala aceitar Jesus, mas eu creio que é Ele que nos aceitou. É Ele que nos chamou. Como o Salmo fala, né? Entrega teu caminho ao Senhor. Entrega teu coração a Ele. Confia nele e Ele vai te mudar. Não é eu, não é o pastor, não é ninguém, é o Senhor. E ele disse, né? E todos serão ensinados por Deus. Então, Deus não vai dar ninguém por inocente. Você pregou, você foi apontado, você foi julgado e tudo mais. Mas ele está sendo ensinado por Deus. Mesmo que for um versículo, Deus está ensinando.
porque o coração tá duro ainda. Mas aí vem jejum, oração. Isso eu falo, irmãos, que até eu necessito disso, de jejuar por alguém. Às vezes a gente jejua por nós, né? Eu quero me fortalecer mais espiritualmente. Não é errado, não, com certeza não. Eu jejuo para ter mais sabedoria, mas jejuar pelo próximo, jejuar para aquele que está enfermo, para aquele que está nas religiosidades terríveis, se aprofundando cada vez mais nas coisas terríveis, e estão sendo cada vez mais escravizados pelo inimigo. Quando que você falou assim: Senhor, hoje eu vou fazer esse jejum em prol daquela alma, em prol daquela vida, em prol daquela enfermidade daquela pessoa? Isso eu estou falando para mim mesmo, irmãos. É a palavra do Senhor transpassando o meu coração e mostrando: você também tem que jejuar por alguém, jejuar pelo próximo. E o próximo é salvo, a glória não é tua não, irmão, é de Deus. Louvado seja Deus quando transformar a vida daquela pessoa. Não sai falando: eu orei por ele, eu jejuei. Não, você não fez nada não. Foi Deus que o colocou no teu coração para fazer. E ele foi transformado para a glória de Deus. Independente se ele vai vir nesse ministério ou no outro que seja, o importante é ele chegar a Jesus, o pão da vida, o eu sou, o eu serei o que serei, para a glória de Deus, irmãos. E não que alguém viesse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Esses têm visto ao Pai. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. O Senhor deixa bem claro, irmãos, aquele que crê nele tem a vida eterna. Não é Jesus mais um acessório. É Jesus, mas eu preciso, eu só consigo aprender de Jesus se eu chegar perto do pastor. Não preciso não. A gente sabe que é necessário sim, todos os líderes, mas precisamos do principal, o pão da vida, aquele que vai te dar a vida eterna, o direito de entrar na vida eterna. Este sumo pastor, bispo de nossas almas, que lá na cruz do Calvário ele disse: está consumado. É nesse que a gente tem que crer, irmãos, é nesse que a gente tem que confiar. E ele, claro, vai enviar pessoas, irmãos. Ele não vai descer do céu agora aqui não, que se ele descer todos nós vamos morrer. Ele falou isso para Moisés: se você ver meu rosto você vai ter que morrer, porque ele é santo. Então ele usa pessoas, ele envia pessoas. Quantas pessoas aqui Deus já usou para falar comigo em momentos que ninguém percebia, mas eu estava um pouquinho fraquejando, estava desanimando, e o Senhor falou: não, continua, está no caminho, continua orando pela tua família, faça isso, faça aquilo, de mensagem a mensagem. Só o Senhor é Deus, a vontade é dEle, tudo é para Ele e por Ele são todas as coisas. E nisso o Senhor vai nos ensinando e vai nos lapidando. E aí ele diz no 48 novamente: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe der, a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. O Senhor deu a sua carne na cruz do Calvário. E quando você crê nele, quando você confia de todo o teu coração, somente nele, você é alimentado, irmão. Você é alimentado, como aqui o presbítero Eduardo falou. O Espírito Santo foi, conduziu, falou no ouvido dele. E ele já se alertou. É o Senhor, quando você está comendo deste pão, quando você está crendo, não somente acreditando, é entrando na vontade dele, é mergulhando, é se jogando, irmãos. É colocando o pé no abismo, o Senhor colocando o chão. É que a nossa geração parece que está cada vez mais incrédula. Só acredita nas coisas que vê. A nossa fé não é pelo que nós vemos, é pelo que nós cremos. Que acreditamos, confiamos nesse Jesus poderoso, que ao terceiro dia ressuscitou, que está vivo. Ele vive, irmãos. E ele fala: eu ressuscitarei no último dia.
No dia que o Senhor virá, Ele vai ressuscitar aquele que crê nele, aquele que confiou nele, aquele que se jogou na presença dele, aquele que foi alimentado por ele. Glória a Deus, irmãos. E ainda você via lá os religiosos, né, disputando. Como pode a gente comer da tua carne? Jesus fala, na verdade eu vos digo, aquele que comer da carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não terá vidas em vós mesmo. É que você caminhando e achando que, se eu não preciso ler Bíblia, não preciso orar, não, eu já creio em Jesus. Como que você vai cada vez mais conhecer o Senhor da tua vida se você não lê a palavra? É interessante, então, a palavra que ela ficou muito marcada na minha vida, até um pouco para trás aqui, João 5,39, examinai as Escrituras, porque vós cuidai ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Como que você pode conhecer Jesus? Não posso conhecer Jesus só pelo irmão, eu tenho que viver com Jesus, eu tenho que buscar intimidade. Intimidade gera fé, irmãos. Familiaridade gera incredulidade. Quando você se familiariza muito, você acaba nem crendo mais naquela pessoa. Às vezes você está tão próximo daquela pessoa, que aquela pessoa está sendo usada por Deus, e você não está acreditando, porque você já está muito familiar. Agora, quando você é íntimo, te gera uma fé absurda. Eu tinha a gente vê, né, que a palavra do Senhor fala que o profeta de casa não tem honra. No começo, ainda mais em cônjuge, né? Às vezes minha esposa falava alguma coisa, dentro ficava aquela, não queria aceitar. E às vezes eu creio que algumas coisas eu falava para ela também, eu não queria aceitar. Chegou um momento que eu baixei a guarda, falei, Senhor, eu creio também que ela está sendo usada pelo Senhor. Então teve um momento que ela falou, vai lá, pensa, verdade, tem razão. Então não preciso mais esperar, às vezes, chegar um outro profeta para me falar. Às vezes da boca dela sai aquilo que eu preciso ouvir. E meditar. Porque a intimidade gera mais fé. E a familiaridade gera incredulidade. Não podemos ser isso, principalmente em casais. Às vezes não acredita no seu próprio marido e tal, só porque convive todo o tempo todo. E aí o Senhor diz no versículo 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim, e eu nele. E aí é onde que o Senhor faz aquela aliança com nós. Aquela aliança de vida eterna, irmãos. De salvação, que não é pelos seus méritos, nem pelas suas obras, mas é por causa dele. Ele veio e fez a boa obra. Ele veio, se dispôs da tua glória, da tua majestade, de todo o teu poder, para se fazer carne, para você não murmurar, falar, Senhor, tu estás no céu e nunca passou o que eu passei. Não, o Filho do Homem, Jesus Cristo, na verdade Jesus Cristo não é sobrenome, é Jesus, o Cristo de Deus, veio, se fez carne, suou, trabalhou, teve as suas necessidades, instituiu o seu ministério, pregou, fez a vontade do Pai. Então não tem como você murmurar e dizer, Senhor, eu estou aqui, sou homem, o Senhor nunca passou por isso. Não, Ele passou por tudo e não pecou. Tem como não pecar, irmãos? Tem, vive com Jesus. Tira um tempo com Jesus. Tira um tempo não, dê mais tempo a Ele. Como aqui no começo do texto, né? É bem interessante, a gente aprendeu isso lá no CCO. E eu fiquei espantado, porque às vezes a gente passa batido, né? Quando ele fala assim, né? Jesus subiu ao monte, assentou-se com seus discípulos. Assentou-se. Tem momento que é momento só de assentar com Jesus. Compartilhar com Ele as nossas limitações e aprender dele, que é manso e humilde de coração. Assentar-se. Às vezes a gente só quer pregar, fazer, mas não quer parar e ouvir. E esse parar e ouvir, irmãos, é um momento que o Senhor abre os nossos olhos. Mas Ele já tirou a escama dos meus olhos, mas parece que está crescendo de novo. Porque a gente vai nessa vida muito rotineira, muito agitada, né?
Nossa geração ela é muito agitada. Parece que as 24 horas não dá tempo. Precisamos de mais. Mas quando você assenta, para ouvir, para aprender, para estar na escola bíblica dominical aprendendo o que o Senhor tem para ensinar através de um professor, através de um outro professor que foi usado para escrever ali a didática. Esse momento você aprende, você começa a conhecer mais o nosso Senhor. E aí você, claro, você vai ter mais força para orar, para jejuar, para interceder. Quantas pessoas, irmãos, necessitando, clamando pela misericórdia de Deus. E às vezes a gente está cego, passa batido, não olha, não presta atenção. E para finalizar, irmãos, assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Aí é aquela renúncia, né, irmãos? Você se alimenta, agora você vive por Ele, para satisfazer a vontade dEle. Não que o Senhor precise de satisfação, para você fazer a vontade dEle. Está no centro da vontade dEle, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Só que às vezes a gente não quer entender, né? Está na luta, Senhor, mas é a tua vontade, Senhor. Como é que você vai crescer? É como você pedir um avião. Você não sabe pilotar avião, irmãos. O Senhor vai ter que então te conceder lá na escola as horas de voo que é necessária para você ter esse avião. Então o Senhor não vai te dar algo que você não tem capacidade. Então é necessário a gente se alimentar e viver por Ele. E a vontade dEle, irmãos, muitas das vezes vai ser, creio que praticamente sempre é pelo próximo. Pelo próximo. É ajudar o próximo. É fazer pelo próximo. Mas eu não tenho recompensa. Claro que você tem, irmão. Você está guardando tesouro no céu. Lá atrás, se a ferrugem nada vai consumir. Só que isso é fé, irmão. Você tem que ter fé. Que o que você está fazendo, esquece. Tapinha nas costas, parabéns. Você está fazendo certinho. Não. Você tem que saber se você está agradando a Ele. Se Ele está se agradando das obras que você está fazendo, porque você crê e confia nele. Porque Ele mesmo disse que buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O que? Água, comida, um lugar para dormir. Você pode ver o morador de rua, irmãos. O Senhor alimenta eles. Sempre vai ter um irmão, um outro ministério levando o pão para eles. Eles não passam fome, estão lá porque querem. A nossa obrigação sim, é abraçar, é pregar, é insistir sim. Isso nos fortalece. A saber que estamos buscando, e quando essa ovelha vem, a casa do Pai, o Pai vai de encontro a ele. Isso é lindo. Mas muitas pessoas que decaem estão porque querem. O Senhor tem um chamado. Só que, quantas pessoas têm chamado? Todos têm chamado. Mas quem está disposto a estar na posição e falar, Senhor, estou aqui, disponível. Que o meu eu diminua e o que o Senhor cresça. Estou disponível para ti, Senhor. Faça a tua vontade. Glória a Deus, irmãos. Peço que os irmãos se coloquem de pé. Vamos fazer uma oração em agradecimento ao Senhor e a tua rica palavra. E agradecer também já a minha oportunidade, em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, engrandecido e louvado seja o nome do Senhor. Para sempre seja louvado, ó Senhor, Deus de Israel. Senhor, estamos gratos a Ti, Senhor, pelo pão vivo que desceu do céu. Estamos gratos, ó Senhor, por ser alimentado pela Tua palavra. Estamos gratos por ser alimentado pelo Senhor. Estamos gratos pelo Senhor ter feito uma aliança conosco, Senhor. E Pai, que não viemos quebrar essa aliança, Senhor, mas que essa aliança seja perpétua e eterna. O propósito do Senhor para conosco é a vida eterna, Senhor. Estamos aqui, Pai, nos preparando para o grande dia, o dia que o Senhor vai vir buscar a noiva. E que essa noiva, Pai, esteja lavada, remida e pronta para as bodas do Cordeiro. Estejam prontos, Pai, para sentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Estar aí, Pai, contemplando a Tua face, a Tua presença, vendo a nova Jerusalém, Pai, que do céu vai descer e vai receber a noiva. Senhor Deus Todo-Poderoso, assim cremos, Senhor,
em Ti. Confiamos totalmente em Ti, Pai. Entregamos os nossos corações ao Senhor. E se há algo, Senhor, que ainda não entrou, que o Senhor venha e quebre. E que a palavra do Senhor penetre no mais profundo e oculto das nossas almas, Senhor. Para que a gente saia daqui, Pai, cheio da Tua presença. Que esta mensagem, Pai, a gente venha meditar novamente. Na nossa casa, Pai, viemos ler, não só ela, Pai, mas degustar do alimento, deste maná que veio do céu. Senhor Deus, eu Te louvo e Te agradeço, ó Pai, pela riquíssima oportunidade. E as palmas louvam, exaltam o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia, glorificado é o nome santo do Senhor Jesus, amém? Mais uma vez quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Quero chamar aqui à frente a nossa irmã Darlene, no nome do Senhor Jesus, completou mais um ano de vida para a glória do nosso Deus. Que glória, hein? Irmãos, estende suas mãos para cá, no nome do Senhor Jesus. Soberano Deus e Pai, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós agradecemos, ó Pai, pela vida da Tua serva, Pai, que completa mais um ano de vida, Pai. Que a Tua graça, que o Teu poder, a Tua glória esteja sobre a vida dela. Esteja, Senhor Jesus, com ela, na família. Nós celebramos, Senhor, com alegria. Que o Senhor possa conceder, Senhor Jesus, Pai Santo, a sabedoria. Que o Senhor continue, Senhor, abençoando a vida dela, o lar, o esposo, os filhos. Pai, que toda a casa dela seja abençoada, Senhor, através da vida dela. Pela Tua presença, Senhor, na vida da Tua serva, Pai. Tudo isso, Senhor, nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém, e graças a Deus. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. É bênção, é bênção, é bênção, é bênção, é bênção. É glória, é glória, é glória, é glória, é glória. Pra Jesus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, vou pedir para vocês se assentar um minutinho para dar alguns avisos no nome de Jesus. Irmãos, domingo teremos aqui 8 horas da manhã a terceira aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos com a revista Frutifique, onde a gente vai estar falando, estamos tratando do assunto sobre discipulado. É glorioso que Deus está fazendo aqui todos os domingos pela manhã. À noite, às 19 horas, teremos aqui, irmãos, culto de missões. Nós fazemos parte disso. Nós fazemos parte porque nós ouvimos aqui nessa noite, temos o nosso chamado. Qual que é o nosso chamado? Jesus nos chamou e disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Então esse é o nosso chamado. Então domingo estaremos aqui no culto de missões no nome do Senhor Jesus. Assim como o nosso pastor também havia dito, cada quarta-feira nós teremos uma mensagem, né? Hoje a mensagem é do Eu sou o pão da vida, em João capítulo 6, verso 35, e teremos uma consagração. Quem lembra? Qual é a consagração que começa a partir de hoje até a próxima quarta-feira? Abster-se de farinha, pão e massas. Amém, irmãos? Até a próxima quarta-feira? Amém? Glória a Deus. Então, na próxima quarta-feira teremos uma nova mensagem, aí sucessivamente a gente vai passando para os irmãos. Amém? Sexta-feira tem a Alfebrac, 19 horas. É isso? Glória a Deus. Então, os irmãos se coloquem de pé no nome do Senhor Jesus. Mensagem poderosíssima, irmãos. Eu compartilhei eu não lembro se foi ontem ou anteontem. Eu lembro que eu compartilhei algo e vendo o nosso irmão ministrando a mensagem do Senhor aqui, que Jesus, Ele é o pão que veio para dar vida ao mundo. Eu quero que você feche os teus olhos, irmãos. Eu compartilhei algo no grupo da igreja e
geralmente quando eu estou ali no meu momento devocional, ou escrevendo alguma coisa, ou estudando a palavra do Senhor, eu costumo colocar ali no YouTube alguns louvores para ouvir. E um louvor me chamou muita atenção pela mensagem dele, e eu fiquei ouvindo ele por algum tempo, e aí eu achei ele numa rede social, eu baixei ele e compartilhei com os irmãos, até o Eli Soares que estava cantando ele, eu sei que esse louvor não foi feito por ele, né? Mas ele cantou esse louvor, irmãos, eu vou falar que meu coração ficou impactado com a letra desse louvor. E ele é um louvor antigo. Eu ouvi também uma pessoa dizendo hoje, ele foi perguntado, né, qual é a diferença dos louvores antigos, né, para os louvores que as pessoas estão escrevendo hoje, né, estão escrevendo agora. E a resposta dele me impactou, porque ele disse assim: os louvores antigos a gente escrevia não esperando receber like, a gente escrevia para ele, a gente passava a estar num quarto fechado escrevendo e orando, pedindo a ele. Hoje eles querem escrever para receber like e estourar no Brasil, e é tremendo. E o louvor, ele diz mais ou menos assim, irmão: eu vivi dentro de um calabouço, aprisionado sem poder sair. Para mim era o fim do mundo, e a vontade era sair dali. O inimigo fez de tudo pra minha vida acabar, mas apareceu um homem que estendeu a mão para me ajudar. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Glória a Deus, irmãos. Essa mensagem me impactou, eu ouvi por alguns momentos, e a gente olha para a nossa caminhada e vê essa mão estendida, esse pão que veio e nos deu vida para que a gente pudesse estar aqui hoje. Amém? Mãos levantadas, é sinal de ao único Deus santo e forte seja dado toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração para todos sempre. Shalom, Adonai, a paz do Senhor Jesus. Não vai embora sem abraçar esse irmão aí e declarar a bênção sobre a vida dele, no nome de Jesus.